Os raios de Cristo constituem um impulso interno, visão etérica, destino coletivo, a teia do destino, oitava parte. A assimilação dos frutos de cada vida passada acontece antes que o espírito renasça, e, em consequência, o caráter gerado é totalmente formado e se expressa de imediato na sutil e móvel matéria mental da região do pensamento concreto, onde o arquétipo do corpo denso é construído. Se o espírito que procura renascer é amante da música, tentará construir um ouvido perfeito, com os canais semicirculares devidamente situados e com um tímpano mais delgado e sensível à vibração. Tentará construir dedos compridos e finos, os quais possam executar os acordes celestes captados pelos seus ouvidos. Se não aprecia a música, e em sua vida anterior fechou os ouvidos aos acordes da alegria ou ao pranto da dor, e desejou afastar-se da companhia dos demais, isto fará com que se esqueça de construir o arquétipo do seu ouvido, e, como consequência, esse órgão será defeituoso em proporção ao grau de negligência exercida em sua existência anterior. O mesmo se passa com os outros sentidos. Aquele que bebe de uma fonte de conhecimento e se esforça em repartir o seu saber com os que o rodeiam, estabelece as bases para adquirir uma faculdade oratória em sua vida futura, porque o desejo de comunicar o seu conhecimento vai induzi-lo a prestar atenção especial à formação e fortalecimento do seu órgão vocal, quando estiver construído o arquétipo do seu futuro corpo. Por outro lado, aqueles que se esforçam para ganhar acesso aos mistérios da vida por simples curiosidade ou para satisfazer o orgulho de seu próprio intelecto, deixam de construir o órgão adequado para sua expressão e ficam sujeitos a debilidades na voz ou a impedimentos da palavra. Deste modo, vem-lhes o reconhecimento de que a expressão é um bem valioso. Embora o cérebro de um indivíduo assim afligido não possa compreender a lição, o espírito aprende que somos considerados somente pelo uso que fazemos de nossos talentos e que devemos ser castigados algum dia se descuidarmos de transmitir a palavra de vida para iluminar os nossos irmãos e irmãs no caminho sempre que estivermos pelo conhecimento qualificados para isso. Com respeito à falta de visão ou distúrbios do órgão ocular, os investigadores sabem que é o efeito de extrema crueldade praticada em vidas passadas. Investigações recentes vieram demonstrar que muitas afecções dos olhos, agora comum entre os homens, são devidas ao fato de que os nossos olhos estão mudando. Com efeito, esses órgãos estão se tornando mais sensíveis à oitava superior da visão, porque o éter que rodeia a Terra está se tornando mais denso e o ar mais rarefeito. Isto é verdade principalmente em certos lugares, como o sul da Califórnia. É digno de nota saber que a aurora boreal está se tornando cada vez mais frequente e seus efeitos são mais poderosos sobre a Terra. Nos primórdios da era cristã, este fenômeno era quase desconhecido, mas no decorrer do tempo, quando a onda de Cristo, que desce no interior da Terra durante uma parte do ano, infunde mais e mais sua própria vida na amortecida e pesada massa terrestre, os raios etéricos vitais tornam-se visíveis a intervalos. Posteriormente, far-se-ão cada dia mais numerosos e agora já começam a interferir com as atividades elétricas, especialmente com o celular, que por vezes está em desordens devido a essas correntes de irradiação. É curioso observar que tais distúrbios estão limitados aos fios que vão para leste e oeste. Se o leitor quiser recorrer ao conceito Rosa Cruz do Cosmos, poderá comprovar ali que existem raios ou linhas de forças dos espíritos grupos dos vegetais que irradiam em todas as direções, desde o centro da Terra até a periferia, e depois para fora,
passando pelas raízes das plantas ou das árvores, subindo até suas copas. As correntes dos espíritos grupos animais, por outro lado, rodeiam a Terra. As correntes relativamente fracas e indivisíveis geradas pelos espírito grupo das plantas e os poderosos raios de força gerados pelo Espírito de Cristo, agora tornando-se visíveis como a aurora boreal, têm sido até aqui quase da mesma natureza da eletricidade estática, enquanto as correntes geradas pelos espíritos grupos animais que circundam a Terra podem ser consideradas a eletricidade dinâmica que deu à Terra seu poder de movimento em épocas passadas. Atualmente, as correntes de Cristo estão se tornando cada vez mais poderosas e sua eletricidade estática está sendo liberada. O impulso elétrico que elas dão inaugurará uma nova era, e os órgãos dos sentidos que o homem possui hoje deverão acomodar-se a tal mudança. Em lugar dos raios elétricos que emanam de um objeto, trazem à retina a imagem refletida. O chamado ponto cego será sensibilizado e veremos através do olho diretamente sobre a própria imagem, em vez desta refletir-se sobre a nossa retina. Assim, não somente veremos a superfície do objeto, como também seremos capazes de ver através dele, da mesma forma que procedem os que já têm cultivada a visão etérica. À medida que o tempo passa e Cristo, com seus benéficos ensinamentos, atrai cada vez mais e mais éter interplanetário para a Terra, tornando assim seu corpo vital mais luminoso, caminharemos como se andássemos sobre um mar de luz. E quando aprendermos a vencer os nossos desejos egoístas pelo contato permanente com estas vibrações benéficas de Cristo, também nós nos tornaremos luminosos. Então o olho, tal como está constituído atualmente, não nos será de utilidade alguma. Eis porque está começando a mudar, e estamos experimentando agora os incômodos inerentes a toda reconstrução. Com referência à aurora e os seus efeitos sobre nós, podemos dizer que estes raios são irradiados para todas as partes da Terra, a qual é o corpo de Cristo, desde o centro à periferia. Mas nos pontos povoados do mundo, tais raios são absorvidos pela humanidade, da mesma forma que os raios dos espíritos grupos das plantas são absorvidos pela planta. Estes raios constituem o impulso interno, impelindo a humanidade a adotar uma atitude altruísta. São os raios fecundantes que fertilizam a nossa alma, e algum dia manifestar-se-á a Imaculada Concepção, e o Cristo nascerá dentro de cada um de nós. Quando todos estivermos perfeitamente impregnados por esses raios, a luz de Cristo começará a irradiar-se de nós. E então caminharemos na luz como Ele na luz está, e seremos fraternais uns com os outros. Para terminar estas lições, diremos algumas palavras sobre o destino coletivo. Além do destino individual gerado por nós mesmos em cada vida, existe também um destino coletivo, ao qual estamos sujeitos por sermos membros de uma comunidade ou nação. É bem sabido que as comunidades algumas vezes atuam como um todo, tanto para o bem como para o mal, e é compreensível que essas ações coletivas tenham também um efeito coletivo em vidas futuras sobre os membros de tais comunidades ou nações que tornaram parte delas. Observou-se que quando tais atos são maus, a dívida assim contraída é geralmente liquidada no curso dos chamados acidentes de grandes proporções. Também já se explicou que não existem acidentes, salvo nos casos em que o homem, que tem prerrogativa divina de iniciar causas novas, intervenha na vida de outros, produzindo mudanças em suas condições, ou quando, por indiferença, tira a vida de um semelhante. O último acontecimento, em muitos casos, constitui um acidente. Porém, os grandes cataclismas, como os que presenciamos na Sicília, o terremoto em São Francisco, a Grande Guerra Europeia, etc., não são acidentes,
mas atos causais da comunidade envolvida, ou o resultado em tais atos em vidas anteriores. Conhecendo a lei de mortalidade infantil, podemos compreender por que centenas de milhares de pessoas vítimas da Grande Guerra, ao passarem dos campos de batalha para o além, não puderam gravar o panorama da vida que findou e, por isso, precisamos morrer durante a infância, na próxima existência. E como poderá acontecer esta espantosa mortalidade de crianças no futuro, se não por meio de alguma epidemia ou algum cataclisma? Baseados em tal hipótese, podemos ver no terremoto da Sicília, na destruição de São Francisco, na fome da Irlanda e da Índia e em outras catástrofes nacionais similares, a ação do destino vinda do passado, trazendo para cada nação ou comunidade os frutos de suas ações anteriores. O que foi dito é simplesmente uma indicação de como se faz e desfaz o destino. Lembramos que as poucas centenas de casos examinados não podemos dar base adequada para um ponto de vista geral da ação da lei, e o estudante está exposto a encontrar incongruências em casos individuais acerca do que foi dito. Algumas questões indubitavelmente se apresentarão em relação a este, aquele ou outro caso específico. Enquanto é relativamente fácil investigar casos individuais e especificar que causas em uma vida produziriam certos efeitos em outra vida da mesma pessoa, é diferente quando procuramos estabelecer uma lei geral, como vimos tentando fazer nesta obra. Para desempenhar uma missão de forma perfeita, são necessários conhecimentos sobre-humanos e uma grande sabedoria. O presente esforço pode talvez ser considerado um caso de ímpeto tolo, onde até os anjos teriam medo de pôr as mãos. Pessoalmente, o autor conquistou mais conhecimentos do que tem sido capaz de comunicar e confia que estas revelações possam servir de alguma utilidade ao estudante no que se refere ao grande mistério da vida. Que este estudo da teia do destino possa suscitar em todo o estudante um intenso desejo de viver dia após dia, de modo a contribuir para que haja mais paz na terra e boa vontade entre os homens.